paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Versículo 8 e o 9 e o 10 também, 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Amém, irmãos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O foco é o versículo 8, Vamos repetir, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor por ter nos concedido chegar aqui, em paz, em segurança. Agradeço ao pastor pelo convite. Deus abençoe para nós, é uma alegria imensa estar aqui, uma honra também, e toda a honra seja transmitida ao nosso Deus. Agradeço a minha esposa que está aqui comigo hoje, e trago a saudação do meu pai, o pastor Sebastião, ao pastor e a toda a igreja também. Irmãos, olha, depois que o pastor me convidou, pensa no ataque de rinite que me deu, e até hoje eu não estou legal ainda. A voz já não é bonita, aí, né, acontece essas coisas, então, mas os irmãos tenham paciência comigo e ajam com um pouco de graça por mim também, mas preste atenção na palavra, tá? Não preste muita atenção em mim não, mas Deus tem algo muito poderoso a continuar falando, porque desde o início Ele já falou, eu já senti a sua presença aqui, Ele está na casa, e fiquei muito feliz quando o pastor falou que a introdução foi feita na terça-feira passada. Quando eu pensei, nossa, por que será que eu vou ministrar justo o primeiro? Eu falei, rapaz, vou ter que dar uma introdução a respeito da reforma. Pensei, nossa, não vai dar tempo de falar tudo. Mas obrigado, pastor, por ter feito essa introdução. Aí os irmãos, eu sei que os irmãos já sabem, mas ele relembrou a respeito da reforma. E a reforma é algo marcante que nós precisamos valorizar. Não é a nossa base, a reforma protestante não é a nossa base, mas ela nos levou à base, né? Ela nos conduziu de volta à base, né, pastor? Então, esse tema é maravilhoso, fiquei muito feliz. São raros os lugares em que se prega sobre isso. Em muitos lugares, muitos cristãos, você vai falar dos 5 solas, ele vai imaginar sapatos, né? Vários sapatos, não tem nada a ver. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja sábia, que preza pela palavra. Que continue assim, irmãos, em nome de Jesus. Se continuar assim, todos juntos seremos salvos para a glória de Deus. Sola gratia, então vamos para esse tema tão importante. Mas essa graça é a responsável por nos levar a Deus. Essa graça é responsável por nos conduzir à salvação. A título de introdução, nós lemos o texto de Efésios 2 e verso 8, porque pela graça nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça. E ao dizer esse tema, sola gratia, que quer dizer somente a graça, os reformadores lá do passado, que tenho certeza que o pastor falou a respeito disso, eles relembraram o que Jesus dizia, eles relembraram o que os apóstolos escreveram, disseram, a respeito de que a graça é suficiente. A graça é o bastante, a graça basta, como o próprio Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, é suficiente para você. Você não precisa mais alguma coisa. Ah não, o sacrifício de Jesus mais um pouquinho de dinheiro. O sacrifício de Jesus mais subir as escadas de joelho. O sacrifício de Jesus
mas acordar cedo mesmo sem querer. Para ser salvo não precisa disso. A gente sabe, e foi comentado, mas eu preciso fazer essa introdução, que a reforma veio no momento em que a igreja, chamada igreja da época, tinha se desviado. Não foram pessoas que se desviaram, foi toda ela. A igreja de Cristo continuou sendo sempre fiel, mas ela não estava mais dentro das quatro paredes. O que nós conhecemos como a igreja católica, na Idade Média, era a igreja oficial do Estado, e ela se desviou. A igreja oficial do Estado se desviou. Haviam, a gente sabe, segundo a história, irmãos e irmãs que se reuniam fora dela, para adorar realmente o verdadeiro Jesus, só pela graça, só pela fé. Mas Deus levantou homens e mulheres de dentro da igreja, daquela igreja que estava desviada, e Deus levantou esses profetas, eu vou assim dizer, para profetizar o caminho de volta. Ó, vocês foram por lá, voltem. Como o próprio Senhor Jesus falou a João, volte ao primeiro amor. Então os reformadores foram como placas que apontavam para o caminho. Ó, vocês estão errados. É como o GPS falando, ó, recalculando a rota. Os reformadores foram falando isso, ó, vamos recalcular a rota, gente. E eles pregaram principalmente, eu marquei 4 pontos. E o primeiro ponto eram as indulgências. As indulgências nada mais é do que você tentar fazer algo para ser salvo. Você tentar comprar algo para ser salvo. E se vendia muitas coisas, principalmente a salvação. E falou, olha, para você ser salvo, você tem que pagar. E as pessoas iam lá e depositavam no cofre da igreja. É aterrorizante saber que davam até comprovante para aquela pessoa, você pagou, a sua salvação está aqui. E aí a pessoa ficava tranquila. Mas e aquele que não podia pagar? Vivia um medo constante do inferno, porque ele pensava que Jesus, só Jesus, não era capaz de salvar mais. Triste. Então os ricos pagavam as indulgências, por si mesmos, pela sua família e por até aqueles que morreram. Ah, meu tio morreu, mas agora ele está lá no purgatório, ele precisa ser salvo, eu vou tirar ele do purgatório. Ele ia lá fazer um pix para a igreja, não tinha pix, depositava o dinheiro na igreja. E o líder de então falava, realmente, agora está livre. Ele foi elevado lá para o céu, saiu do purgatório. Nós respeitamos muito, irmãos, todos os nossos irmãos católicos, sejam eles se estiverem ouvindo agora ou não, mas a gente sabe que nesse período histórico houve um desvio do que é a ortodoxia bíblica que a gente fala, a crença correta no que está na palavra, o que Jesus realmente ensinou, o que Paulo realmente recebeu de Jesus. E aí tinham as indulgências, que se compravam essas indulgências, tinham as penitências, que se fazia algo para ser salvo. E aí você já deve lembrar de muitos casos. Meu pai mesmo, eu lembro que ele subiu uma escadaria de joelho e com a cabeça raspada para receber algo. E a gente sabe que Deus nunca pediu isso. Deus nunca cobrou. Deus nunca cobrou para fazer um milagre. Jesus nunca cobrou para nos salvar. Então, a indulgência, a penitência, indulgência, eu pago para ser salvo, penitência, eu faço para ser salvo com o meu braço, com a minha força. Mas não era só isso para ser salvo. Além de pagar e além de fazer, você tinha que obedecer a certas ordens para você poder entrar no céu, que é chamado de sacramentos. As ordens que transmitiam salvação. Atos, cerimônias que faziam você ser salvo. Olha, se você não for batizado, você não vai ser salvo. E aí iniciou-se o batismo das crianças. Porque se a criancinha só pode entrar no céu com o batismo,
Então vamos batizar elas. Enfim, e tantas outras doutrinas que surgiram ao longo da história. E eu não estou falando só da Igreja Católica, de qualquer um que creia desse jeito. E tem a questão da mediação também. Olha quanta coisa que havia se extraviado. A mediação, para eles, nós não conseguimos mais chegar a Deus. Ou se conseguimos, era melhor que chegássemos a alguém, ao assessor, para chegar a Deus. Haviam os chamados santos por eles, né? Que para você conseguir algo de Deus, você precisava clamar para alguém. E esse alguém levava as súplicas até Deus. Então essa mediação foi incluída, porque o próprio Jesus rasgou o véu, nos abriu o acesso ao trono e falou, olha, quando vocês forem orar, vocês digam, Pai Nosso. Ou seja, você vai falar direto com o Pai. Você pode até sentir o abraço do Pai. Não precisa ninguém mediar isso. Deus levanta homens e mulheres. Os pré-reformadores do século XII, século XIII, no século XV, no século XVI é que vem a Reforma. E a Reforma, a gente conhece muito o nome de Martinho Lutero, né, que é um dos principais reformadores. Mas teve Calvino, mas teve Zwinglio, teve outros também que Deus levantou, homens de coragem. Antes da Reforma, vários deles tinham morrido, sido mártires por esta causa, para tentar fazer o povo voltar. A gente volta, o caminho é esse. Eu lembro que há um tempo atrás, no aniversário da Reforma, eu postei algo e um colega meu, que nunca fala comigo, mandou uma mensagem no WhatsApp. E na nossa postagem, geralmente a gente coloca lá, Reforma Protestante, tantos anos, glória a Deus por isso, né? Só a Deus a glória, só a fé, só a graça. Tá? E ele mandou uma mensagem falando assim, a porta continua estreita, ela não passou por reforma. E esse é o argumento de muitos por aí. O problema é que muitos saíram da porta, né? E a gente quer que eles voltem. Os reformadores fizeram isso, a porta não passou e nem vai passar por reforma. É o vosso caminho, é o seu pensamento que precisa de reforma. É a nossa vida que precisa de reforma. Jesus não precisa de reforma. O caminho do céu é o mesmo, é estreitíssimo. Mas nós precisamos de vez em quando. E eu tenho certeza que Deus usou o pastor para colocar esse tema, porque nós precisamos de uma reforma particular, individual, na alma, no coração. E começa aqui nessa igreja, né, pastor? Eu achei incrível a ordenação que Deus colocou no coração do Senhor, começando com a graça. Porque onde você quer que vai estudar, ela não começa com a graça, mas aqui começa com a graça. E por quê? Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Só a graça. Sola gratia quer dizer a graça basta. A graça é suficiente. Só a graça. Aleluia. Glória a Deus. Tem as outras solas. Não perde essa série, irmão. Pelo amor de Deus, que um se complementa com o outro. Eu falo só a graça, mas tem só a fé também. E a fé e a graça andam juntos. Estão no mesmo versículo. Ora, vós sois salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Mas a graça, como eu já falei bastante, você já ouviu falar. Graça é o favor imerecido. Tem um i na frente. Imerecido. Se tira o i, fica merecido. Aí você se acha. Eu mereci. Mas se coloca o i, você fala, eita, não merecia. Favor que eu e você não merece. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Se não merecemos, isso quer dizer que eu não tenho nada em mim que faça Ele me dar. Ou seja, é tudo por causa dEle. E eu de mim mesmo não consigo me salvar. Eu não mereço. Deus não escolheu dar a salvação para aquele que era mais forte. Deus não escolheu dar a salvação para o que era mais alto. Glória a Deus por isso. Deus não escolheu dar a salvação para quem toca bem. Graças a Deus por isso, irmão. Sofri nessa bateria aqui. Não sabia qual prato fazer o quê, pastor. Foi uma bagunça. Mas os irmãos me perdoam. Mas Deus não escolheu, irmãos. Deus não escolheu quem era habilidoso. Deus não escolheu quem era bonito, quem era cheiroso. Não foi por causa disso que Deus derramou graça. Não foi. Então, para a gente fazer esse estudo
Não vou passar do horário, irmão. Da outra vez eu passei uns minutos, eu fiquei pensando na minha cabeça, por que eu passei? Não vou passar, pastor. Você vai dormir tranquilo essa noite, que está frio. Mas no primeiro ponto, nós vamos tratar de quem somos nós. Deus colocou em meu coração o primeiro ponto ser esse. Quem sou eu? Pense aí, você, quem sou eu? E Deus me colocou um parênteses aí. Quem sou eu sem Ele? Quem sou eu sem Jesus? Porque a gente às vezes fala, antes eu era isso, hoje eu sou... Não, irmão, você continua sendo o mesmo. A diferença é que Ele está contigo. A gente continua sendo pequeno, sem força, fraco, mas a diferença é que o forte está conosco, né? Aleluia. Ô, irmão, lembra daquela mulher adúltera, que muitos chamam de adúltera, e a gente até hoje não sabe se realmente ela era, mas pegaram, diz lá, ela em adultério, começaram a chamar ela de adúltera, e levaram ela até diante de Jesus. Quem era ela? Uma pecadora. E se, como alguns sustentam, se ela não fosse pecadora, pelo menos ela foi caluniada, sofreu, foi jogada, humilhada. Estava ali, levaram até Jesus, e glória a Deus que levaram até Jesus. Oh, irmão, a melhor decisão que aqueles fariseus fizeram foi levar ela até Jesus. Você vê que até às vezes o inimigo trabalha para o reino dos céus. Levou a mulher, irmão, podiam ter apedrejado longe, mas falaram, vamos testar o mestre. Ai, irmão. Tem um dos irmãos da nossa congregação que ele foi fazer teologia para brigar com os crentes. Eu vou aprender teologia para ir contra os crentes. Aí eu vou aprender tudo. Ai, irmão, no meio do curso ele aceitou Jesus. Então não adianta, irmão, não adianta. Os fariseus levaram a mulher até Jesus, vamos pegar esse homem, vamos fazer esse Jesus agora, ele vai blasfemar. Alguma coisa ele vai fazer de errado. Levaram essa mulher adulta. E xingada, e eu tenho certeza que cuspida, maltratada no meio daquela multidão, a humilhação, a desonra. Jogam ela na frente de Jesus e falam, olha, Senhor, nós pegamos ela em adultério. E o Senhor diz o quê? O que nós fazemos? Moisés falou para a gente apedrejar, tacar pedra nela. O Senhor fala o quê? Jesus olha para eles, né? E você sabe, ele abaixa e escreve na areia. A Bíblia não diz o que ele escreve, embora eu já ouvi 1000 pregações, cada uma escrevia alguma coisa diferente. Mas o que Jesus fez, o que ele faz, oh meu Deus, ele olha para eles e fala, quem não tem pecado, ou quem não pecou como essa mulher pecou, comece a fazer algo contra ela. Inicie o processo de apedrejamento. Quem nunca errou da forma como ela errou, ou em outra forma, vai, pode começar, vocês têm todo o direito e toda a liberdade de atacá-la. Jesus vai no íntimo, né, irmão? Jesus vai na alma. Jesus, ele colocou a mão de todo mundo na consciência e falou, quem é você? Quem sou eu? Para condenar alguém? Vocês, fariseus, vocês pensam que vocês são quem? Para pensar. Quem são vocês? Então o Senhor nos leva, através desse tema hoje, a nos imaginar e lembrar e conscientizar. Quem somos nós? Pecadores. Pequenos. Fracos. Cheios de defeitos. Cheios de temores. Cheios de ansiedade. Cheios de dúvidas. Nós. Aí chegamos diante de Jesus. Como aquela mulher diante de Jesus, humilhada. Eu não posso vir aqui e não falar de Pedro. Toda vez eu falei do Pedro. Mas o Pedro é demais, né, irmão? Oh, meu Deus, eu sou fã desse camarada. Que ele é muito a gente, né? Ele é muito a nossa cara. Pedro pescou a noite inteira, lembra? Noite inteira. O homem que sabia pescar, pescou a noite inteira. Pescou não, tentou. Não pegou nada. Então de manhã a gente tem um Pedro frustrado, abalado, sentido. Um Pedro que foi insultado pelo mar. Ele foi aonde sempre tinha peixe e naquele dia não tinha. Ele foi onde ele achava que pela lua ia dar certo para pegar os peixes. Não pegou. Se frustrou. Mas aí
aparece Jesus. Então nós temos uma mulher adúltera diante de Jesus, nós temos um homem frustrado diante de Jesus, e nós temos uma igreja em Laranjal Paulista diante de Jesus. Quem somos nós? Eu imagino que Pedro, lavando as redes, estava, nossa, quem sou eu? Um pescador que não sabe pescar? Quem sou eu? Um homem que tentou a noite inteira e não conseguiu? Humilhação. Imagine você, ele vindo para a praia, e Jesus estava chegando na praia. A multidão toda na praia, acompanhando Jesus, e de repente vem um barquinho. Pedro tira a rede e não tem nada. Irmão, eu acho que muitos viram. Você pescou a noite inteira, Pedro? Pesquei. Ué, cadê o resultado? Entenda isso. As nossas forças não produzem resultado. Porque nem forças temos, se Deus não der. De nós mesmos, nós não conseguimos, irmão. Todas as vezes que Pedro pegou peixe, foi pela graça. Antes disso, antes de encontrar Jesus, todas as vezes que o peixe vinha, naquele horário, naquele dia, graça. Todas as vezes que aquela mulher, quem sabe, cometia algum pecado, e ninguém via, graça. Agora pensa para você, todas as vezes que você saiu a trabalhar, e o teu patrão te pagou, graça. Todas as vezes que você abriu os olhos e teve força para pisar o pé no chão e se levantar, graça. Todas as vezes que você... graça. A graça é isso. A graça é saber, irmão, que no passado distante, remoto, não existia nada além de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não existia nada. E como disse Paulo, ele trouxe do nada as coisas à existência. Tinha nada. O que ele fez? Ele colocou a mão no nada e falou, vem. É só Deus que faz isso. Chamando as coisas que não existiam como se já existisse. Luz, aparece. Mas luz não existia, mas vem. Por quê? Ele chamou aquilo que não existia, passou a existir. Graça. A luz é graça. Você já imaginou um mundo no escuro? Aí Deus fala, então haja as nuvens, haja separação entre as águas que estão em cima, as águas que estão embaixo. E Deus foi criando, e toda a criação de Deus é graça. Ele fez, você merecia, né? Ele fez o ambiente perfeito, irmão. Se você parar para pensar, Ele colocou luz, Ele colocou o sol, Ele colocou o mar, Ele colocou as plantas. Para quem? Quem que Ele criou no final? O homem e a mulher. Então tudo que Ele fez antes só foi o cenário. Foi graça para mim e para você. Nossa, Senhor, o Senhor não precisava trabalhar 6 dias por mim para colocar ali o Adão ali. Não, Senhor, o Senhor não precisava. Não precisava. Mas eu quis fazer por você. Nós nem existíamos. Mas você sabe que Ele criou o lugar que você mora antes de você saber, antes de você existir. Você não existia, irmão. Você não era ninguém, eu não era um nada. Mas Ele preparou todo o ambiente. Isso é maravilhoso. Coisa de Deus. Quem somos nós? Eu lembro que Deus perguntou a Jó, mais de 70 perguntas. Ele fala, Jó, onde você estava quando eu fundei os mares? Onde você estava, Jó, quando eu criei o Leviatã? Ô Jó, onde você estava quando eu fiz as árvores? Você estava onde, hein? Só para lembrar, você não era nada, Jó. Baixa a bola. Nós não somos nada. Tudo que eu fiz foi um favor que você não merece. Graça. Oh, aleluia. Irmão, nós não somos nada. É triste, né? A gente vir aqui e falar, ô irmão, você está desmotivando todo mundo. Não, você vai ver que é motivacional além da conta. O que nós merecíamos então, se nós não éramos nada? E o que nós merecíamos? Olha só, que ousadia. Nós não éramos nada, mas pecamos.
Nós éramos fracos, mas insultamos aquele que tudo é. Toda vez que você pecou, nós estávamos desobedecendo ao Criador. E não só isso, estávamos crucificando Jesus, porque foi pelos nossos pecados que Ele estava lá. Então nós todos sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos morrer. E depois da morte nós merecíamos ainda o inferno. Porque o pecado nos separa de Deus. Não dá para morar com Deus santo em pecado. O Deus que exige santidade, que exige justiça, requer um pagamento pela nossa culpa, pela nossa falta. Ah, irmão, que falta que eu tenho? Essa de não reconhecer qual é. Aquela de esquecer que fez ontem, que fez hoje, que pensou mal de alguém, que cobiçou algo do outro, cobiçou alguém. Ah, irmão, mas isso não é a lei? É a lei. Pois é pela lei que nós somos mortos, porque nós não conseguimos alcançar o padrão da lei de Deus. E é por isso que nós merecemos morrer, merecemos o inferno. Irmão, nós merecemos o inferno. É merecimento. Ninguém é bonito demais para merecer o céu. Ninguém canta bonito demais para merecer o céu. Às vezes a gente canta bonito, alguém elogia, fala, ó como você canta bonito. Ó. Eu imagino Jesus lá no céu, tendo os anjos ao redor dele, adorando. Quem somos nós? O que é a nossa pequena e humilde adoração perto de um coral magnífico que no céu adora? Nós somos muito pequenos. E nós merecemos o que há de pior. Mas aí a pergunta de agora, que é o terceiro ponto, é quem é Jesus? Se a primeira pergunta foi quem sou eu sem Jesus, agora quem é Jesus sem mim? Quem é Ele se nós não existíssemos? Quem é Ele? E como diz o louvor, Ele continua sendo Deus. Ele é o Criador de tudo. Criador do universo, Criador do céu, Criador da terra. Não só isso. Ele é o dono da história. Ele conduz a história, porque Ele é soberano. O que Ele manda, acontece. O que Ele fala, vem à existência. E Ele é amor, Ele é perdão, Ele é fiel, Ele é santo, está acima de todas as coisas. Você sabe tudo isso, nós somos crentes, glória a Deus. Mas você entenda que Ele está muito além da nossa capacidade de entender. Ele está muito além. Então Jesus é Deus. E o que Ele fez? Nós, não sendo nada, fizemos o que não devia. Ele, sendo tudo, fez além do que merecíamos. Por que Ele precisava de nós? Não, Ele não precisava de nós. Mas então por que Ele fez? Por que Ele desceu? Por que Ele foi nascer num lar humilde? Por que Ele foi ter um corpo humano que precisava passar por todo o desenvolvimento, precisava aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar? Por que Ele precisava tudo dar na sua boca, precisava chorar para receber comida? Por que Ele precisava, irmão, passar por essa infância, que a infância é uma parte tão sofrida, nossa? Por isso que você não lembra dos primeiros anos da sua vida. Jesus passou por tudo isso de novo, sabe, assim, e foi crescendo no lar humilde e no lar pobre. E depois Ele começa o seu ministério, Ele passa por uma tentação, passa por outra, e nunca deixou de ser tentado. Ele vai fazendo milagres, Ele vai fazendo prodígios para abençoar outros, de forma que todos os milagres que Ele fez, era para que as pessoas crescem que Ele é. Todas as dificuldades que temos é para mostrar que nós não somos. E todo milagre que Ele faz é para mostrar que Ele é. Graça tem tudo a ver com isso, eu já vou finalizar. Jesus passa a fazer os milagres, mas no final as pessoas, e a sua grande maioria, falava: crucifica-o,
gente sabe que ninguém é capaz de matar Jesus. A gente sabe que ninguém, nem Pilatos, nem ninguém, nem Romano ia conseguir matar o Filho de Deus, não consegue. Mas ele, por amor, ele fala, eu vou pagar o preço do pecado deles. Eu vou me entregar. Ele se entrega. Ele recebe açoites, chicotadas, ele recebe uma coroa de espinhos que vai ali no fundo da sua cabeça, gotas de sangue. Oh, irmão, como sofreu o Jesus homem. Como sofreu. Não tenha dó disso, foi por amor. Ele quis sofrer. Ele quis enfrentar isso por mim e por você. Sendo levado na cruz, as pessoas julgando ele, falando contra ele, e ele sofrendo tudo isso por amor. Amor, amor. Isso é amor. Quanto ele cobrou para fazer milagre? Nada. Quanto ele cobrou para ir na cruz? Nada. É tudo de graça. Ai, irmão. Aí lá na cruz vem a questão da graça muito explícita agora. Um olha para Jesus, um ladrão que estava do lado, você sabe, ele olha, Jesus, se o Senhor é tudo isso que estão dizendo, olha, irmão, a dúvida, se o Senhor é tudo isso, testa aí, rapaz. Se o Senhor pode salvar, então salva o Senhor mesmo e salva a gente também. Se o Senhor é. Você vê que dúvida é diferente de fé, né? Quando a gente está na dúvida de quem Ele é, irmão, a gente não reconhece que precisa de graça. Se Ele visse quem era Ele e atentasse para quem estava do lado dele, o dono do universo, sendo crucificado do lado. Ô, irmão, oportunidade. A graça é oportunidade. Todo dia que você acorda é uma oportunidade. Todo dia que tem culto aqui é uma oportunidade. Oh, que graça que nós estamos recebendo hoje. Do outro lado, estava um sendo comovido pela graça. A graça estava pegando ele, surrando ele da cruz. Porque a graça faz isso, irmão. A graça nos detona. A graça nos leva, como essa mensagem, a ver quem nós somos. Oh, você não é nada. Aí ele olha para o rapaz, ei, onde você está com a cabeça, miserável? Nós estamos aqui porque a gente merece, você sabe o que você fez. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu mereço. Eu mereço a cruz. Mas esse aí, você não fez nada para merecer. Eu mereço, estou pagando pelo que eu mereço. Esse aí não merece. E ele olha para Jesus, não com dúvida, mas com certeza. Ô irmão, a salvação é isso. Ele sabia quem ele era. Eu mereço estar aqui. Ele olha para Jesus e sabia quem era ele. Ele fala, lembra de mim, viu? Quando o Senhor entrar no teu reino. Ele sabia que Jesus era rei. Oh, meu Deus. Se você, às vezes, esqueceu que Ele é o rei, Jesus faz lembrar hoje a graça dEle. Jesus olha para aquele ladrão e fala, hoje, você estará comigo, nós vamos estar juntos no paraíso. Jesus quis dizer, tem salvação para você. Mas não precisa batizar? Não. Mas não precisa subir escada, descer escada? Mas não precisa pagar? Não. Hoje, vamos estar juntos, você está salvo, meu filho. Por quê, irmão? Porque a salvação é pela graça. O que é a graça? Jesus pegou, você merece entrar no paraíso? Está aqui de presente. Você vai entrar no paraíso. Eu estou te convidando, convite para o paraíso VIP. Mas eu não paguei, mas é teu. Mas eu não fiz. Ó, esquece, presente. Presente a gente não fica perguntando, né, irmão? Ô, quanto que é? Rapaz, já falei que é presente. Você fica quieto, recebe, pelo amor de Deus, senão você vai ser ingrato. Recebe o presente. Aleluia. Não é? Aleluia. Meu filho, tem paraíso para você. Por quê? Só entra lá. Lá a gente conversa. Ai, que coisa linda. Quem sou eu? Quem somos nós? O que nós merecemos? Aí a gente olha para a cruz, quem é Ele? O que Ele fez? E agora, para a gente terminar, por que Ele fez? Por que Ele fez o que fez?
Porque ele liberou salvação para aquele bandido. Por que ele liberou perdão para esse bandido? Por quê? Tem um louvor da harpa cristã. Eu amo esse louvor, porque ele diz assim, ó: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te pois deseja te salvar. Quem conhece, me ajuda de novo. Oh, porque Jesus me ama, eu posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Por que Jesus nos ama, irmão? Fala sério. Às vezes um casal tá para casar e algum pergunta pro outro: viu, por que você escolheu ela? Ah, rapaz, é porque eu gosto de loira. Ah, é porque eu gosto de morena. Ah, porque é magrinha. Ah, porque é isso. Pergunta para Jesus: Jesus, por que o senhor vai casar com essa noiva aqui? Por que o senhor nos escolheu? A resposta não está em nós, está nele. Ele é o amor. Ele nos ama porque Ele quis amar. Ele quis nos amar. Ponto. Você é amado por Jesus. Sabe, não olhe para você mais, não olhe para o seu passado mais, não olhe para o que aconteceu ontem, não, irmão. Não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Não adianta, aí você fala: então ontem eu pequei, hoje eu vou precisar fazer muito mais na igreja, ou nem vou na igreja, porque eu preciso me dar um tempo. Não, irmão, não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais, e também não há nada que você faça que vai fazer Ele te amar menos. Ele te ama, ponto. Você é amado, ponto. Você não merece o céu, ponto. Mas se você crê, Ele te dá a graça, o convite, Ele te dá o passe para entrar lá. Oh, irmão, isso é glorioso. Então, se você puder guardar nessa mensagem só uma palavra que a gente sempre fala quando alguém pisa na bola com a gente, quando acontece alguma coisa ruim. É um termo que fala assim: ninguém merece. Ninguém merece. Você já falou isso? Né? No caminho eu estava falando com a minha esposa. Falei: será que o povo ainda fala isso de vez em quando? Assim? Ah, ninguém merece. Olha, esse calor, ninguém merece um calor desse. Olha, esse frio, ninguém merece um frio desse. Será que não? Mas sabe o que ninguém merece mesmo? É a graça de Deus. Graça, aquilo que não merecemos. Mas é só através dela que nós somos salvos. Então, irmão, ficou tudo muito mais fácil. Se abre um caminho à nossa frente. E aí você vai entender por que no final, que a mulher adúltera, ninguém acusou ela, ele olha para a mulher e fala: filha, onde está o povo que queria apedrejar você? Não sei, Senhor, foram embora. Então Jesus falou: nem eu te condeno. Jesus não te condena, irmão. Você entendeu? Jesus te ama, Ele não te condena. Quem ama não condena. Ele te ama. E aí Jesus disse: a tua fé te salvou. A fé, o acreditar em Jesus, salva. O acreditar que Ele é, salva. Irmão, por que é graça então? Você falou: irmão, é fé ou é graça? Calma, você vai entender assim, ó, rapidinho, eu estou terminando. Você vai entender o seguinte. Vamos supor que o pastor tem R$1.000 na conta dele. Eu falo: viu, pastor, eu acredito em você, viu? Ah, então vou te dar 1.000. Oh, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Se eu ter fé nele, vai fazer ele dar alguma coisa para mim? Se ele der, eu ainda não mereço. Aí é graça. Se ele me der o teclado de presente, não é porque eu acreditei nele, é porque ele quis me dar de graça e por graça. Então a mulher acreditou em Jesus, acreditou, mas não foi por isso que Jesus deu. Jesus deu a salvação para ela por causa da graça.
Tem muita gente que acha, eu creio em Jesus e por isso eu recebo. Não, irmão. É só através da fé. Mas o porquê a gente recebe é por causa da graça. Não merece. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas eu creio, você crê? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus? O que fazer então com essa mensagem? Às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente pega uma pregação, e eu sei que aqui as pregações são maravilhosas, às vezes eu ouço os trechos que o pastor prega, os pastores aqui, as pastoras, e glória a Deus que vocês têm homens e mulheres de Deus nesta casa. Valorize muito, muito, muito. Irmãos, você sabe, tem tanta igreja por aí que só tem barulho, que nem barulho às vezes não tem, mas não tem nada. Aqui tem a graça de Deus derramada nos líderes aqui. Valorize. E toda vez que você sair de um culto, ou estiver no final como esse, você fala assim, tá, entendi. E daí? E o que eu faço com isso então? O conhecimento está na mão. Tá, o que eu vou fazer agora? E com essa mensagem de hoje, sabendo quem você é, sabendo quem Ele é, sabendo que você fez e sabendo que Ele fez, a única coisa que nos resta a fazer é uma palavra que tem a ver com a própria graça. Porque a graça gera uma outra palavrinha muito semelhante. E a sola gratia fica até mais fácil de até imaginar. A graça gera gratidão. Quem recebeu a graça, de verdade, quem já recebeu a graça, é grato. E é por isso que você veio aqui hoje. Porque não porque você quer ser salvo, mas porque você já é. E aí você veio agradecer.